Fim de papo no Campeonato Brasileiro da Série A. Renato Senensati, sentiremos saudades, João Paulo Mestre. Sentiremos saudades. Por quanto tempo ficaremos sentindo saudades? Que não seja tanto tempo quanto foi a última, né? Não, foi uma década, né? Uma década é muito tempo. Hoje é o cenário diferente. O Criciúma, por exemplo, ontem conversei com o Alexandre Farias, né? Uma entrevista, na verdade, que vai assumir amanhã como presidente do Criciúma. Ele falou em 5 a 6 milhões de reais no caixa do clube em janeiro, depois de paga todas as rescisões. Vamos combinar que acho que é um cenário que o Criciúma nunca teve depois de um rebaixamento. Aliás, muitos clubes que estão na Série A não têm esse cenário, não. Pelo contrário. Dinheiro em caixa ninguém tem. Acho que ninguém tem. E o Bragantino, que aí é multinacional, que gere o clube, aí é um outro cenário, né? A prova de que fora de campo a coisa foi bem feita, a arquibancada, o resto foi bem feito. Faltou gestão de grupo? O Criciúma tem uma valorização de quase 300% na sua marca. Feito isso por revista especializada, 18 mil sócios, patrocinadores e tudo mais. Só que, é claro, eu sei que o torcedor gosta do dentro de campo. E o dentro de campo, na reta final, a gente não pode esquecer o que foi feito. Por exemplo, Tencati se despediu do Criciúma. Ele falou, o Alexandre Farias, que vai ser o novo presidente a partir de amanhã, e depois nós vamos ter uma eleição, eu já estou sabendo da formação de encaminhamento de 2 chapas, mas eu vou falar disso na sequência. Ele queria permanecer com o Cláudio Tencati como treinador. Aliás, vai permanecer com o Juliano Camargo como executivo de futebol. Juliano que tem esse ano 3 trabalhos terríveis em termos de aproveitamento. No Criciúma, para você ter ideia, o aproveitamento do futebol do Criciúma desde a chegada do Juliano Camargo é de 25,9%. Né? Anterior à chegada dele, quando ele chegou, o Criciúma era 11º colocado do campeonato, com 40% de aproveitamento em 20 rodadas. Mas ele vai permanecer, pelo menos esse é o desejo do novo presidente interino que vai tomar posse amanhã, o Alexandre Farias. Então, quem vai comandar o futebol é o Alexandre Farias. E daqui a pouco eu falo, porque nós vamos escutar o técnico Cláudio Tencati, que surpreendeu a todos no tom da entrevista e no que falou da entrevista. Tencati desmanchou o castelo que a gente tinha da perfeição que era o Criciúma. Vamos lá. Eu não vou ficar apontando o dedo para ninguém, né? Então, e nesse momento, então, eu tive uma conversa com o Éder e com o Juliano. Já a gente vinha conversando para um planejamento para 2025. Primeiro tinha um compromisso com o presidente, mas o presidente se afastou, né? Então, inclusive, também deixei algumas coisas no passado, certo? Com perspectiva de não sair do Criciúma. Tive a oportunidade de sair e não sair, porque eu honrei o compromisso até o último jogo com o Criciúma. Então, mantive isso, minha palavra. Mas diante das mudanças, diante dos acontecimentos, então eu falei para o Juliano e até para o Éder e agora recentemente para o Alexandre, que nesse momento está como presidente, que eu não tenho condição de permanecer à frente do clube. É muito desgastante que foi a temporada para mim, né? A exigência, tive que trabalhar muito no interno, estrutura do clube, com problema de gramado, com problema de estruturamento do clube, esse legado que a gente está deixando lá agora, mas que o clube não tinha e para a Série A pesou demais. Então era muita reclamação de atleta pela estrutura do clube, o próprio gramado mesmo foi uma das coisas assim que mais estressou a gente na temporada do CT, né? Com relação a isso e com jogadores também, né? E ao mesmo tempo assim, houve uma divisão do clube num determinado momento, principalmente do lado administrativo do clube com a parte do futebol. O futebol foi enfraquecido, muita gente falando na cabeça do presidente da área administrativa. Isso prejudicou demais, inclusive o presidente, deixou de ouvir algumas pessoas importantes do futebol e, na minha opinião, isso foi determinante. Os jogadores percebem, todo mundo percebe. Então teve coisas que aconteceram que foi perdendo o controle do futebol. Renato. Bom, primeiro é o seguinte, a gente tinha uma imagem de que estava tudo certo, tudo bem. Tencati nunca falou de nada. Esperou. Se o Tencati tivesse falado disso na 30ª rodada, na 29ª, na 28ª, dizia, tem muita coisa errada lá. E aí, o que é que precisa ser feito? Era um ponto. Se você pegar até o jogo contra o Corinthians, o Juliano Camargo, executivo de futebol, não, o trabalho está sendo muito bem feito, está sendo muito bem feito. Eu estranho essa questão. Ele falou de gramado, falou que contrataram uma empresa que não tem a menor condição de fazer, usou a palavra amadorismo para se referir a isso. Eu te confesso que não sei, João, quem seria a pessoa, porque o presidente Vilmar Guedes, ex-presidente, ele era acusado de centralizador. Agora vem a informação de que alguém o influenciava da área administrativa. Mas quem o influencia da área administrativa? O vice dele é o Alexandre Farias. Não tem participação no futebol. Minotto, não tem participação nenhuma no futebol. Uma pessoa de fora influenciaria o presidente em decisões? O que me parece é que não ficou muito claro qual era o papel do Éder, qual era o papel do Juliano Camargo, e aí a coisa se enrolou um pouco e teve gente que se aproveitou disso. Agora, eu sempre digo, não espera o barco afundar para você apontar onde estava o buraco. Quando você vê o buraco, você vem e aponta onde está o buraco. Vamos consertar. Agora, depois...
Então, quer dizer, se o Criciúma escapa do rebaixamento, estava tudo bem, estava tudo bonito, não tinha problema no gramado, ninguém tinha interferido com o presidente. Aquela história, quando eu ganho é porque eu sou competente, quando eu perco me falta estrutura. Não é assim que funciona. Agora, foi surpreendente a decisão do Tencati porque o Juliano Camargo e o Alexandre contavam com ele para continuar. E ele mesmo falando, nós estávamos em negociação, mas depois de tudo isso que aconteceu, visivelmente irritado, né? O Criciúma terminou o campeonato com uma pior defesa. Temos aqui a tabela de classificação só para mostrar. Eu vou passar rápido, porque eu sei que o torcedor não faz questão muita de ver não, viu, João? Vamos lá, Botafogo campeão, 79 pontos, 73 Palmeiras, né? Tinha uma disputa direta aqui. Zona de rebaixamento. Quem voltou para a zona de rebaixamento foi o Atlético Paranaense, que caiu no ano do seu centenário. Com o Bragantino ganhando, o Fluminense também ganhou, o Atlético Mineiro ganhou, esses times estavam ameaçados pelo rebaixamento. O Atlético, que perdeu para o outro Atlético num jogo sem torcida, vai para a segunda divisão, vai jogar com o Criciúma ano que vem. Este é o cenário. Para fechar, deixa eu trazer aqui então o nome, nome de chapas, é isso? Que devem aí disputar a eleição do Criciúma. O Anselmo Freitas, que tem uma questão de um impedimento legal, porque ele renunciou neste mandato. Então tem uma discussão no Conselho. O Anselmo pode legalmente ou não pode? Ele vai voltar no mandato dele? Ele vai cumprir o tampão no mandato dele? E se ele voltar, será a segunda vez como presidente. Ele poderá, terminado o mandato tampão, ser candidato à reeleição para ficar 4 anos? Então tem esse imbróglio. Paralelo a isso, algumas pessoas estão trabalhando. E Guto Silva, você conhece, já foi diretor do Criciúma, da área do futebol, também está se articulando. É um nome que está buscando votos aí para concorrer à presidência. Então, pelo jeito... O próprio Guto. O próprio Guto. Não teremos chapa única como foi na última eleição. Devemos ter aí uma disputa para o Conselho decidir. Aguardemos. Mas a posse do Alexandre, é amanhã. Pois não.